Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Para quem não nos conhece, eu sou Grace Rodrigues, diretora do FBDE Nexion. Convido a todos a visitarem o nosso site www.fbde.com.br. Somos uma empresa de consultoria nas áreas comercial, marketing, vendas e gestão de negócios, com certificação ISO 9001. Temos 45 anos de mercado, com mais de 1.500 clientes atendidos por nossos consultores sêniores. Temos alcançado resultados importantes nos projetos desenvolvidos, onde atuamos não só nas mudanças de processo, mas principalmente nos aspectos culturais de toda a organização. O FBDE Nexion é uma das empresas mantenedoras do GRAAC. Então, hoje nós temos aqui no nosso vídeo o QR Code. Peço que vocês mirem seu celular, faça sua doação e junte-se a nós nessa causa. Todo o nosso conteúdo ele está disponibilizado no nosso canal do YouTube, então se inscrevam e compartilhem esse conteúdo que a gente traz para vocês com os seus contatos. Nós iniciaremos agora a live Café CRM, importância, utilização plena e subutilização. Nós disponibilizamos o e-mail live@fbde.com.br para que vocês façam perguntas, comentários, sugestões a respeito do negócio de vocês, tá? O convidado para a nossa live de hoje é o Marciel de Amorim. Seja bem-vindo, Marciel. Marciel é graduado em administração, com MBA em marketing pela GV, é sócio fundador da Eleve Software, é uma startup responsável pelo sistema de gestão de relacionamento Eleve CRM. Ele é focado em vendas consultivas complexas. Atua na implantação de processos de relacionamento com o cliente em empresas de diversos portes e segmentos. E foi professor e consultor de empresas na área de tecnologia da informação, marketing e vendas. Seja muito bem-vindo, Marciel. Vou trazer agora o contexto da nossa live, né? A aplicação da inteligência nos negócios, ela se tornou imprescindível na identificação das mudanças na forma de se relacionar com o cliente. Suportada pela tecnologia, claro, né? Através de plataformas que acabam armazenando centenas de milhares de dados, né? Então, essa análise de dados, ela promove diversos insights que direcionam o futuro das empresas. O cuidado com essas informações, na verdade, está mudando de patamar à medida que são criadas legislações, normas, procedimentos para o armazenamento e o tratamento desses dados. Um dos softwares que compõe toda essa estrutura é o software de CRM, né, o gerenciamento do relacionamento com o cliente, dentre tantas outras ferramentas num processo de inteligência de negócio. Então, para entrar na primeira pergunta, para que você trate esse assunto com a gente, eu peço que você abra o microfone. Com a transformação digital e com as vendas online, a estruturação de todos esses processos, de todos esses dados, se tornam necessário para potencializar os resultados. Então, Marciel, qual que é a importância da implantação de um CRM junto à gestão da empresa, ao planejamento de marketing, não só do ponto de vista da aplicação estratégica do marketing, mas também na comunicação e nos canais digitais? Primeiramente, bom dia a todos, né? Uma ótima sexta-feira para todo mundo aí que está nos assistindo. Agradeço você, Grace, ao FBDE, através do professor Denis aí, o convite, mais uma vez, a gente poder trocar informação com os centenas aí de usuários, clientes e amigos aí relacionados ao mundo FBDE. E com relação ao CRM, né, a primeira coisa que a gente deve trabalhar é o conceito, né? Muita gente confunde CRM simplesmente com sistema, com software, né? E a importância de a gente entender que CRM é um processo, né? Como você tem processos ligados à exportação, à importação, à compra, à venda, à armazenagem. Dentro da empresa, você também tem processos ligados ao relacionamento com o mercado. Então, o CRM é isso, tem muito a ver com processos. E como tem a ver com processo também, tem a ver com cultura.
né? O quanto uma empresa valoriza ou tem dentro das suas estratégias o relacionamento com seus públicos, né? E aí, quando a gente fala em público, também a gente não fala só em vendas, né? Muitos CRM surgiram no mercado com um foco em vendas, mas CRM, quando a gente quer pensar isso dentro da empresa, é importante entender a abrangência que ele vai ter e como você vai definir o uso dele dentro da solução, dentro da empresa, sendo ele uma solução digital, uma solução sistêmica ou não. Perfeito, perfeito. Marcel, na verdade a gente tem dois tipos de empresas, né, hoje aqui assistindo esse tema. Nós temos as empresas que já iniciaram algum processo de implantação, que já têm alguns processos implantados de inteligência de negócio, algumas plataformas, e nós temos empresas que ainda se questionam o que é, né, o CRM, a importância, o que ele vai agregar para esse negócio. Então, antes de nós chegarmos num conteúdo um pouco mais avançado, para quem já está com essa plataforma em andamento, queria que você dissesse para a gente qual a complexidade de se implantar um CRM, né? O que a empresa vai precisar de equipe, quais são os primeiros passos para justamente criar o processo de relacionamento do cliente até antes mesmo de adquirir a plataforma. Legal, ótima pergunta. Acho que um dos primeiros passos é mapear os pontos de contato com o mercado, né? Então, identificar quem são esses atores, né? Desde um acadêmico que possa ter interesse naquilo que a gente oferece, desde um potencial funcionário que queira trabalhar na empresa, até os potenciais clientes ou interessados no nosso produto, na nossa oferta. Então, começa por aí, por mapeamento de quem são esses atores. O segundo ponto, na minha visão, é mapear os pontos de contato, né? Então, assim, você tem diversos pontos de contato. Então, desde o telefone, as redes sociais, os sites, os e-mails, enfim, todos os pontos de contato que estão públicos ou que são ativamente publicados numa relação one-to-one, uma relação mais individual. É importante a gente ter esse mapeamento para a gente poder entender quais são as fontes de recepção e de captação desses contatos. Acho que o terceiro ponto é definir uma estratégia de relacionamento. Quem é que fala com quem, quando fala com quem, como se fala, né? A gente tem empresas de todos os portes, né? Então, em algumas empresas a gente tem ainda a figura do relações públicas, em outras empresas a recepcionista é um dos principais pontos de interação com o público. Então, tudo isso, ou o vendedor, né, depende do tipo da empresa. Vendedor de balcão, vendedor de loja, vendedor que vai até as empresas e por aí vai. O quarto ponto nesse processo de preparação é entender como funciona a sua jornada de relacionamento. Então, desenhar essa jornada, né? Tanto no que tange a visão desse interessado, como é que ele normalmente é atraído, até o ponto mesmo de, depois que está dentro da empresa, poder, o que acontece com aquele contato quando ele entra na empresa. Então, eu vejo que esses são dos principais análises que devem ser feitas para que a gente possa se decidir em implementar processos relacionados de relacionamento, não necessariamente sistemas, né? Estou falando aqui de processo. Entendi. Agora, que porte de empresa, né? Tem um porte definido? Em que momento que a empresa identifica dores, né, que necessita essa implantação do CRM? Legal, ótima pergunta também. Acho que não tem porte, né? Qualquer empresa, qualquer agente de negócio, ele deve pensar em manter um registro do seu relacionamento, ou ter formas de estabelecer rastreabilidade e um processo de atendimento aos seus atores de relacionamento. Então, pode ser uma empresa, né, empresa de uma pessoa só, até grandes empresas. E assim, uma coisa que a gente nota de diferença, aí sim, pensando em implantação de solução, é que, sei lá, 20 anos atrás, essa necessidade, né, esses recursos que a gente precisaria, recursos humanos, recursos tecnológicos, era algo assim quase inalcançável para uma média empresa, muito menos ainda para uma pequena empresa.
Hoje já não é mais assim, hoje a gente tem soluções que são escaláveis, facilmente escaláveis, soluções que ficam na nuvem, né, que tu não precisa ter uma infraestrutura, antigamente, né, eu vou falar antigamente, 20, 30 anos atrás, esse processo de relacionamento exigia uma infraestrutura muito grande, né, um investimento muito grande. Não se falava em projeto de CRM por menos de 500 mil reais ou 500 mil dólares para a gente pegar criar um parâmetro dolarizado aí. Então, assim, cara, é inviável para uma empresa média, né? Hoje não. Hoje a gente consegue acessar a internet e a gente poder buscar soluções. Agora, como é que se dá esse estalo, né? Quando é que quanto antes a gente implementar uma solução, melhor, né? Melhor tu vai ter a rastreabilidade, melhor tu vai integrar com esses pontos de relacionamento. Então, alguém entrou no meu site, preencheu um formulário. Para onde vai esse formulário, né? Hoje, muita gente vai para o e-mail. Às vezes, esse e-mail não é nem lido, né? Ou cai no spam, ou, enfim, tem N formas. Eu tenho um telefone lá dentro. Quem que atende esse telefone? Aí eu tenho um atendimento online. Esse atendimento online tem alguém lá por trás para recepcionar. Enfim, tu tem... e aí a empresa é pequena. Não, mas eu sou muito pequeno ainda para ter um CRM. Não, às vezes é até mais importante ainda ter, porque eu posso ser pequeno, eu tenho recursos mais limitados, então eu preciso otimizar melhor essa gestão desse relacionamento, eu preciso não perder leads, né, interessados, né, que a gente sabe que quando a gente perde lead, normalmente ele chegou ali porque ele foi atraído. Se ele foi atraído é porque eu investi em algo para atrair ele. E se eu investir e eu não recepcionar esse lead, eu estou jogando dinheiro fora, né, porque eu invisto, né, por menos que seja, eu estou investindo para fazer uma atração, essa pessoa chega até os meus pontos de contato e não é recepcionado, ou pior, né, às vezes preenche um formulário e não é atendido, e isso gera uma má impressão da empresa, né. Então, eu acho que isso um pouco resume do que porte de empresa. Acho que não tem porte, e o status, a quebra de status quo é a partir do momento que a gente sente que a gente não tem o domínio do relacionamento, ou alguém reclamar que entrou no site e ninguém respondeu, ou que ligou e ninguém atendeu, ou que mandou um e-mail e não teve resposta. Então, são todos esses pontos que a gente pode, e muitos outros podem ter mapeado como uma quebra de status quo, aí, de ponto de zona de conforto. Perfeito. Justamente nesse ponto que eu queria explorar um pouquinho mais com você, né? Ou seja, há algumas definições, principalmente estratégicas, né, que precedem esse processo de implantação, né? Como você falou, né, ao se relacionar, são vários atores, não só o cliente, ou seja, aquele que já gerou um pedido, uma compra dentro da empresa, né? Muitos deles são leads, né? Pessoas físicas que entram na nossa base, inclusive para negócios B2B, né? Porque atrás de todo CNPJ tem um lead ali que vai se relacionar com a empresa. Ou seja, qual que é o papel, na verdade, do marketing estratégico, né? Nessa definição de público-alvo para justamente filtrar aquilo que interessa, né? Porque senão começa a entrar um bando de dados e, na verdade, eles não estão em acordo ao público, ao mercado que a empresa quer atingir. Fala um pouquinho nesse ponto que precede a atração desses leads. Legal. Acho que isso tem muito a ver com inteligência comercial, inteligência de mercado, né? Então, a gente sempre trabalha em cima de... Eu sempre falo que é que nem o ovo e a galinha, o que veio primeiro, né? Muitas empresas são criadas porque tem um expertise, ou desenvolve conhece um determinado tipo de mercado, de produto, fazem um produto e depois saem para o mercado para oferecer. Quando eles saem para o mercado para oferecer, muitas das vezes eles enxergam outras necessidades, isso vai retroalimentando o processo, né? Então, o papel do marketing é, modelar bem essa oferta, né? Definir bem o que eu estou oferecendo ao mercado, então trabalhar muito bem na definição da oferta comercial, que pode ser um produto, um serviço, e aí definir, em consequência, quem é o suspect alvo, né? Quem é aquele que eu suspeito possa ser o meu cliente. Então, modelar a oferta, definir o suspect alvo. Quando a gente define o suspect alvo, tem mais um ator aqui, pelo menos mais um ator, que é a persona,
né? Com quem que eu vou me comunicar, qual que é o estereótipo, né, dessa pessoa com quem eu vou me comunicar na hora de tentar atrair esse público. Então, eu sempre digo assim que basicamente tem duas formas de a gente fazer negócio, né? Vamos falar aqui basicamente em negócio, não vou falar dos outros atores de relacionamento. Um é a gente produzindo e gerando demanda, né, criando ações de atração. Outro é indo atrás do meu público, né? Então, é o que a gente chama de vendas tradicionais, a venda inbound, né? A venda mais que eu provoco o mercado vem até mim, e a outra eu vou atrás do mercado e provoco o mercado. São duas, vou diretamente ao mercado. Quando a gente estabelece esses atores, né? A modelagem comercial, o que eu tenho, o que eu ofereço, quais são os meus benefícios, qual que é o meu diferencial. Eu defino o meu suspect-alvo, quem são as empresas ou pessoas que são meu público, que é potencial cliente, e quem são as personas dentro da empresa, quais são os cargos, qual que é o perfil psicográfico dessas pessoas, eu consigo diminuir o custo de atração e mesmo custo de prospecção ativa. Por quê? Porque eu não fico atirando para todos os lados. Eu vou lá e eu dimensiono o meu orçamento de marketing, o meu orçamento de atração e de comunicação, aquele público que está priorizado. Então, isso tudo gera economia, otimização de recurso, de pessoas e de valores, de dinheiro, porque eu consigo atuar de uma maneira melhor. Então, assim, o marketing, nesse processo todo, ele atua de maneira muito estratégica e especificamente nessa questão de inteligência. Vamos falar aqui marketing de um todo, então não necessariamente uma área, né? Exatamente. Mais como função mesmo. Perfeito. Ainda falando com esse público que se questiona qual a melhor solução, né, para ele iniciar esse processo, justamente como você falou, há uma quebra de status quo, os gestores começam a enxergar que não conseguem atender a demanda que a própria empresa está gerando, né, e de alguma forma ele precisa estabelecer esses processos. O que a gente percebe é que existem ferramentas de grife no mercado, às vezes que exigem grandes investimentos, né? Então, até que ponto as empresas acabam se fixando na grife da plataforma e esquecem de olhar efetivamente a necessidade que ele tem dentro da empresa? Isso é uma parte da pergunta. A outra é uma mesma empresa, né, que tem lá milhares de produtos no seu portfólio. Ela utiliza a mesma solução que uma empresa de serviços que tem uma cauda longa aí de fechamento aí de 6, 8 meses, uma venda extremamente complexa. A mesma plataforma atende esses dois negócios? Uhum. Vamos fatiar a pergunta, né? Então, o primeiro ponto para eu estabelecer que solução eu vou buscar, né, é entender qual foi o fator que deu a quebra do status quo, né, que eu preciso de uma solução para melhorar meu relacionamento, tá? O que gerou essa consciência? Porque alguém está usando? Não, porque eu preciso resolver meu problema de vendas, que eu estou vendendo menos do que era para vender. Eu não tenho mapeado quantos leads ou quantos interessados eu estou gerando. Eu preciso melhorar o meu pós-venda. Então, assim, tu tem vários pontos de contato e potenciais problemas para atacar. Então, tem soluções que são verticalizadas, que resolvem determinados problemas desses, tem soluções que são horizontalizadas. Isso tem solução, né? Tem funcionalidades que atendem qualquer um desses problemas. Então, assim, pode ser que as verticalizadas dão uma melhor amplitude, dão mais recursos para resolver aquilo. Porém, você usar uma solução vertical para cada problema, pode ser que tu tenha problema de integração, redundância de entrada de dados, uma visão não integrada. Então, assim, você pode ter maior custo de aquisição, maior custo de gestão dessas soluções. Então, assim, em resumo, entender onde está o problema, né? Tentar resolver esse problema, porém, não olhar só para ele, porque às vezes isso ali só é aquilo que está aparecendo, é a pontinha do iceberg.
né? Pode ser que você tenha muitos outros problemas e isso você precisa tratar isso às vezes como um todo. O segundo ponto obviamente, olhar para o seu tipo de negócio, né? Se eu sou uma indústria de uma quantidade muito grande de itens de venda, porém, é a mesma solução que eu vou usar para uma solução de cauda longa, depende do processo de venda, depende do que você quer ter como gestão nesse processo também. Eu posso ter pode ser que a primeira venda eu desenvolver o cliente seja uma cauda longa, pode ser que depois eu tirar o pedido seja recorrente. Então, assim, é importante realmente olhar os tipos de solução. Hoje eu posso dizer para vocês, assim, tem muita solução que é genérica, né, que tenta atender todos os tipos de negócio, e as soluções que são nichadas. Tem soluções que são verticalizadas, soluções que são horizontais. Então, tudo depende do que você deseja mesmo, mas não tem muito a ver com porte de empresa, né? Tem, assim, a ver com segurança, né, suporte, conhecimento, às vezes, serviço. Então, tudo aquilo que você deseja, né? Orçamento, quanto de orçamento eu tenho. Às vezes, eu tenho pouco orçamento. Então, vou começar menor, com uma determinada área, com uma quantidade menor de usuários, né, e com uma solução que me dê essa escalabilidade, que faça eu poder crescer. Não, eu tenho muito orçamento, eu sou uma multinacional e eu preciso, a minha área eu preciso ter suporte, ou eu preciso ter, até para falar para a minha matriz que fica fora do país, que eu estou utilizando a ferramenta que é global. Então, tudo depende um pouco do momento de cada empresa. Perfeito. Eu lembro que em outro momento que a gente já debateu, né, em palestra, em vários encontros a respeito desse assunto, e você citou 3 exemplos que eu queria que você puxasse da memória. Um foi justamente essa questão do varejo, né? Ou seja, diferente se eu vendo um barco direto para um consumidor e um sapato direto para o consumidor. Ambos são venda B2C, mas elas têm toda uma linha de pensamento completamente diferente, né? E o mesmo exemplo, os móveis e os imóveis, né? Qual que é o tempo de recompra? Qual é o tempo de relacionamento que cada perfil de empresa vai ter justamente em cada tipo de segmento, em cada pipeline, né, de vendas, em termos de tempo entre adquirir o lead e efetivamente o potencial de fechamento de compra. Legal. Isso realmente são modelos de negócios, né, que a gente pode facilmente entender. E veja, assim, não necessariamente tem uma solução por trás, né? A solução não pode ser usada para os dois. A grande maioria não. Até tem uma outra questão que provavelmente até vai sair ainda, que é falar assim: quanto o ERP pode substituir o CRM? Exato. Quer dizer assim, o ERP não pode substituir o CRM. Agora, o ERP pode ter funções de relacionamento, principalmente quando a gente fala em varejo ou indústria seriada, porque ele pode te dar ticket médio, última compra que aquele cliente fez, porque ele está ali olhando a recorrência das compras, ele vai poder te dar os dados daquele contato, daquele cliente. Então, mas assim, é diferente, citando o exemplo da lancha e do sapato, né? O cara pode comprar sapato mais de uma vez por semana, por mês e por ano. O cara não compra lancha e um iate ou um produto de alto valor uma vez por mês, uma vez por semana. É uma venda mais longa. Não só a venda é mais longa, como você vai poder vender outros itens, você vai ter que, de repente, você tem um mix de produtos maior, que você vendeu a lancha, depois você vende a carretinha, você vende os equipamentos que vão lá dentro, um sonar, você vende um acessório. Então, você tem um upsell, um cross-sell a partir daquela venda. E a necessidade de você dar um atendimento pós-venda também. Quando você vende um sapato, você tem pouco atendimento pós-venda, né? Às vezes o cara usa uma vez, nunca mais usa, ou só usou, só foi usado lá no casamento, não foi usado mais, porque é um sapato específico. Então, são pontos e são formas de relacionamento diferentes e, não tenha dúvida, o CRM vai ser diferente também, a necessidade da empresa vai ser diferente nesse sentido. Exatamente. Como que fica esse enquadramento? Até que ponto o CRM atende a empresa? Em que momento entre esse ERP e qual o papel dele depois, né? Porque o ERP, ele entrega o produto, né? Ele vai dar baixa de estoque, faturamento, ou seja,
um processo mais administrativo. Onde eles se tangenciam? Legal, ótima pergunta. O RP, sempre pensar que o RP é focado para dentro da empresa e o CRM é com foco no mercado, então você olha mais para fora da empresa. O CRM ele inicia bem antes do que o RP, né? Muita gente, o cara fez o contato, já vai lá dentro do RP e cadastra. Não acho isso uma coisa positiva, né? Você vai acabar colocando muito dado que não tem nada a ver. Por isso que às vezes eu digo assim, que o RP que se começa a criar a função de CRM dentro, normalmente ele faz aquilo como um puxadinho, sabe? É um agregado lá dentro, não é uma solução que realmente é focada, que tem uma visão mais estratégica, que olha desde o início da relação com o mercado, que pode ser um mercado não necessariamente cliente, pode ser um mercado que seja o que a gente chama de mercado satélite, um potencial parceiro, um potencial fornecedor, um potencial funcionário, tudo isso aí são pontos de relacionamento, todos esses eu preciso me relacionar, e o CRM é focado nisso. Então o CRM começa muito antes, quando eu vou para o fechamento da venda e eu fecho a venda, começa necessariamente o RP, porque daí é uma linha do tempo ali, né, que eu vou começar, eu recebo o cliente, eu vou ter que faturar aquele cliente, eu vou ter que, né, depois entregar o produto, se for um produto físico, então tem lá o meu processo de expedição, aí começa a funcionar a empresa por dentro, mas o CRM continua paralelo durante todo o ciclo de vida útil daquele cliente. Mesmo depois que ele deixa de ser cliente, por algum motivo, o CRM continua com ele na base, continua com ele ativo para poder tentar reaver aquele cliente, reativar aquele cliente. Isso você não faz dentro do RP. O RP é basicamente focado para dentro, resolver os processos internos e de financeiro, expedição e todos, manufatura e por aí vai. Já o CRM não, ele começa bem antes e ele vai mesmo depois que o cliente possa ter deixado de ser cliente, vamos dizer assim, a empresa possa ter deixado de ser cliente. Ou seja, ele se estende aos processos de pós-venda, de saque, manutenção de produto, serviço, ou seja, ele continua até, vamos dizer, o momento da recompra. É isso aí. Por isso que eu chamo que tem muito CRM, o Eleve, por exemplo, é o caso, que é um CRM 360 graus. Ele nasce na primeira interação, segue, e daqui a pouco eu tenho mais uma interação, ele segue, ele faz todo o ciclo de vida útil de relacionamento com aquele cliente, e aí reativando sempre esse cliente através de estratégias de relacionamento, por exemplo. Perfeito. Agora, por exemplo, para muitas empresas, tem pelo menos a sua base de clientes, né? Em função da justamente gestão de pedidos, seja ele produtos, serviços, mas ele já tem toda essa base. Qual a complexidade de se iniciar essa implantação? Né? Como que eu trago essa minha base de clientes, ou de leads, ou a integração com outros canais de venda, para poder iniciar a implantação de uma plataforma de CRM? Para quem não tem nada ainda, né? Tem muita gente que não tem que controla tudo isso em planilhas de cálculo, né? Excel, coisa que eu vale. Então, já está formatado, isso é mais fácil de trazer para dentro, porque se você tem estruturas e modelos de dados que podem ser ajustados, pode ser que não tenham todos os atributos que aqui o CRM que você vai utilizar necessite, por exemplo, mas já é um bom caminho. Então, hoje em dia é muito mais simples esse tipo de importação. Obviamente, tudo depende do legado, né? Pode ser que eu tenha eu quero trazer todo o histórico de relacionamento que eu tenho aqui no meu ERP, eu quero trazer para dentro. Né? Se esse ERP tiver saídas para exportar, ou APIs, que a gente chama, né, que é uma aplicação que é de integração, você vai poder trazer de uma maneira mais simples, desde que também o CRM tem essas portas de entradas. Né? Então, os CRMs precisam ter fontes de importação ou APIs de integração. Hoje é muito mais simples de executar isso, não é assim um grande problema. Mas realmente de caso a caso, projeto a projeto, tipo de empresa, quantos anos a empresa está operando, quanto ela quer trazer aquilo para dentro, e se é válido trazer tudo que ela teve de histórico para dentro também. Se o histórico está bem modelado, bem para dentro é importante. Se o histórico não está bem modelado, às vezes vale a pena trazer só o que está bem qualificado e o restante deixar para ser reconstruído. Entendi, Marcial. Você já mencionou um pouco a respeito, né, desse trabalho que antecede
a geração de lead, ou seja, o mapeamento do mercado que se quer atingir, os públicos, a forma de comunicação, a oferta comercial, né? Você ressaltou bastante a necessidade de ter uma oferta comercial bem desenhada. Eu queria que você falasse um pouquinho, por exemplo, eu entendo que dentro do CRM a gente não fica só com os dados daquilo que foi ganho, né? Então, na verdade, a gente também tem alguns dados que, diferente do ERP, que só tem o cliente que comprou, né? No CRM eu tenho todas as interações. Então, como que é o processo de análise desses dados, de monitoramento, e entender o porquê eu perdi, na verdade, uma venda? O que que ele agrega no início de implantação? Aí é o que eu comento que a gente batizou de compliance comercial, né? Hoje em dia a palavra compliance é bem comum, né? Na área tributária, fiscal, por causa das governanças aí que a gente cada vez mais está sendo acrescentado dentro das empresas. E eu acredito que o compliance comercial, essa governança comercial, também é algo bem importante. E muito por causa disso que você comentou. A gente sabe que as equipes comerciais, elas precisam ser disciplinadas a utilizar e gerar uma determinada rotina, né? Dentro para poder abastecer os sistemas, né? Os sistemas de maneira correta. Então, assim, ter essa disciplina para gerar as informações boas, né? É muito importante. Como também as informações, os dados que às vezes é aquela informação que eu estou mandando para o sistema, ou o dado que eu estou mandando para o sistema que não é tão boa. Às vezes, dentro de uma estratégia comercial de venda, né? Quando eu só registro as minhas vendas, né, aquilo que eu consegui vender, eu só registro o sucesso. Aí eu não sei exatamente o que aconteceu com os insucessos, né? É muito importante a gente aprender com as derrotas, né? No futebol a gente fala, né? Os técnicos falam assim, a gente vai aprender muito com essa derrota e tal. Por quê? Porque a gente sabe, vai entender se o problema foi preço. Pô, nós estamos descasados com o mercado com relação a preço. Marketing, dá uma olhadinha aqui, né? Por que os nossos concorrentes estão praticando preços tão baixos? Será que aí entra muito a questão da inteligência. Será que eu estou importando mais caro? Será que eu estou pagando imposto errado? Será que eu estou com muito retrabalho? Por que eu não consigo ser competitivo com preço? Se isso for verdade. Pode ser time to market. E é muito difícil, às vezes, o vendedor dizer que perdeu a venda porque demorou para dar um retorno para o cliente. Então, é importante ter, para o prospect, nesse caso, que às vezes pode não ser o cliente ainda, isso é importante ter algumas técnicas, do tipo pesquisas win-loss, né? Por que eu venci? Será que eu venci mesmo porque eu tenho o melhor produto ou porque o meu preço está muito baixo? Né? Será que eu venci porque ele viu o valor naquilo que ou eu sou muito parecido e eu venci porque o cara é amigo do meu vendedor? Né? Então, são uns motivos que a gente precisa entender, ou por que eu pensei que eu perdi por causa de preço mesmo, ou eu perdi por time to market, né? Porque eu não foi dado o follow-up correto, ou demorei demais para colocar a proposta. Então, todos esses fatores são registros importantes que um bom CRM registra e que um bom processo de gestão investiga, né? Porque não adianta nada também registrar e aquilo só virar dado, né? O dado tem que virar informação. E o dado vira informação quando? Eu tenho bons indicadores, eu tenho bons rituais de análise, né? Não é aquela relatório por relatório, me dá aquele relatório, me dá aquele relatório, me dá aquele relatório. Não, eu estou olhando para os dados, né? Eu estou exportando os dados, eu estou criando visões daquelas informações. Então, eu acredito que tudo isso só será possível para esse grande dilema que é o abastecimento dos dados de uma maneira correta. A gente viu em várias empresas onde que a criação da oportunidade não fica mais na mão do vendedor, ela fica na mão da área de inteligência de negócio. Então, ela é que gera a oportunidade, às vezes na fase de prospecção ou uma fase já de qualificação, porque o lead foi atraído, já foi pré-prospectado internamente e está só para o vendedor continuar a jornada. Então, tu ter essa jornada bem definida e você entregar essa oportunidade para o vendedor e fazer com que ele cumpra essa jornada conforme ela foi desenhada, é muito importante para que a gente realmente tenha um dado de qualidade e que realmente a gente tomar lições aprendidas
desse processo. Perfeito. Na verdade, a gente tem se questionado muito, até inclusive em função da entrada da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, quando a gente está falando em qualificação, muitas vezes nós estamos falando não só no nome, no cargo, no telefone, no e-mail de contato, para o varejo, né, comportamentos de consumo, comportamentos de compra, horário, tipo de produto, ou seja, você acaba tendo milhares de informações que detectam comportamentos pessoais até, né, não só para B2B quanto B2C. Até que ponto é importante armazenar tantos dados mediante uma necessidade que nós vamos ter agora, né, de reavaliar, de aumentar o nosso cuidado em ter essas informações dessa empresa, ou seja, como que ficam os aspectos de governança em relação a esses dados? Quem que é o responsável por manter tudo isso com qualidade, né? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Né? Vamos dizer assim, a LGPD, ela garante muito da privacidade das pessoas, né? Garante, entre aspas, né? Ela sugere a garantia, né? Agora, as pessoas mesmo, elas aceitam cookies, elas aceitam os termos, elas aceitam acessar as redes sociais de uma maneira meio que no automático, né? Hoje em dia, a gente não tem mais esse cuidado na privacidade, pelo menos a grande maioria das pessoas, né? Tanto que as pessoas se expõem mesmo em redes sociais, mostram o seu modo de vida, muita gente faz isso. Então, é um fator realmente bem importante. O que normalmente a LGPD e ordena, né, que você cuide do ciclo de vida do uso daquele dado, né? Então, cuide do ciclo de vida daquele dado. Então, e você obtenha a aprovação do uso daquele dado. É um universo, né? Por isso que a gente fala de Big Data, né? E fala de outras, várias, de redes neurais, automação, bots, etc. São vários, hoje, recursos tecnológicos que não necessariamente você vai encontrar no CRM, mas o CRM é uma das fontes de dados disso, e o CRM é um dos guardiões dessa política de uso desses dados. É importante a empresa ter isso muito bem definido. É um ativo dela, né, Marcel? É um grande ativo, né, que é o histórico, né, mas ela precisa ter isso agora, a partir de agora, principalmente, um cuidado grande quem opera isso, como é que esse dado é gerenciado, por exemplo, os CRMs, a grande maioria, permite você exportar as informações, até com uma forma de dar essa autonomia para os clientes. Porém, dentro dos clientes, precisa ter uma grande gestão disso, porque se eu disponibilizar isso para todo mundo, pode acontecer que aquele dado que é dela e que ela é responsável pela guarda seja utilizado de uma maneira errada. E aí ela vai poder sofrer com isso, né? Mas, assim, de uma forma geral, dependendo do tipo de negócio, é muito importante entender o comportamento. Eu vendo viagem, né? Eu vendo passagens aéreas, eu vendo planos de cruzeiros, ou de turismo de uma forma geral. Eu saber do que o cara gosta, o que ele está pesquisando, né? Eu entender um pouco disso é vital para o meu negócio, porque eu posso me antecipar, eu posso oferecer um produto que melhor se adeque àquele perfil, ao que eu desejo. Quem nunca depois de ter falado, eu queria tanto conhecer Santiago do Chile, e meia hora depois vai abrir o celular e lá no Instagram está uma campanha falando sobre Santiago do Chile, né? Sabe que está ali, se o microfone estiver aberto e a gente aceitar alguns termos que estão lá baixinho, diz, letras miúdas, né? Nós estamos escutando você para aprender a melhorar a nossa inteligência e tal. Na verdade, tem também um lado do software, mas tem muito do lado da comercialização. Tem muita gente que acha o máximo isso, né? Gosta, porque isso fica mais acelera algumas coisas, ajuda ela a decidir. Muita gente não gosta, né? E se não gosta, tem que sair de todas as redes sociais, porque acontece. Exato. Marcel,
Na questão da... Hoje a gente tem uma responsabilidade mais centralizada no marketing, quando a gente fala atrair leads, né? E antes desses dados, né, dos suspects, dos prospects, serem passados para a área de venda, a gente tem um elemento intermediário que qualifica esses dados para justamente entender se ele é um potencial cliente ou ele não é um potencial cliente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a importância da qualificação desses dados, né? E efetivamente, quem é o responsável por estar avaliando se aquele lead que a empresa atraiu através das suas comunicações é realmente quem ela está objetivando dentro do processo comercial. Bacana. Quem é o responsável nas empresas pode variar, né? Qual é a função? Ela é uma função de SDR, de pré-venda, né? Essa de qualificar. Agora, de determinar quais são esses atributos, uma função de inteligência de negócio. Então, quando você, a área de marketing, comercial, mesmo a área de produto, olhar e definir a sua oferta, definir quem que é o suspect-alvo, definir quem são as personas, ele também, quando ele define quem são as pessoas, define o suspect-alvo, determinou qual é o porte da empresa, em qual região ela deve estar, da pessoa, né? Que pode ser um cliente de, sei lá, de imóveis, alguma coisa assim, qual é a região que ela está, qual que é a renda dela, o faturamento dela, quantos colaboradores ela precisa ter, porque dependendo do tipo de oferta, ela é dimensionada pelo número de pessoas, enfim, tu tem ali os diversos atributos, tanto do suspect, né, que seja a pessoa física ou pessoa jurídica, quanto da persona, do interlocutor, que é aquele que vai fazer o contato com a gente. Ali, por exemplo, se eu faço B2B puro, às vezes é importante para mim saber qual é o cargo dela, qual que é o posicionamento, qual que é o LinkedIn dela, né, eu quero saber qual que é o LinkedIn dela para me entender um pouco de como ela se posiciona na internet e tal, de maneira profissional. Então, tudo isso é definido pela área de inteligência e um CRM, né, que possa receber essas informações dentro para que o SDR, o pré-venda, quando esse lead é atraído, possa fazer uma primeira análise ou uma complementação de dados, porque às vezes a pessoa assinou só a newsletter, ou baixou um e-book lá, ou se inscreveu aqui no nosso webinar. Pô, legal, lá eu pedi para ele nome, e-mail, sei lá, e a empresa. Depois disso, a pessoa recebeu aquilo, ela consegue, com base no nome, e-mail e empresa, pesquisar quem que é a empresa, né? Pesquisar o melhor quem é essa pessoa, porque hoje tem muito dado disponível público, e é o papel dessa pessoa fazer essa melhor qualificação. Pô, fez essa melhor qualificação, identificou qual é o desejo dessa interação. Pô, o desejo dessa interação, a gente fala em marketing, que ela levantou a mão. Por que ela levantou a mão? Porque ela demonstrou claramente interesse numa oferta tua. Seja a consultoria em vendas, consultoria em marketing, ou produto A ou produto B. Pô, ela demonstrou esse interesse. Então, legal, eu vou fazer uma prospecção, uma pré-prospecção, e vou fazer contato com a Grace. Ô, Grace, você demonstrou interesse aqui no nosso CRM, né? Eu gostaria de entender um pouquinho melhor o teu momento, como é que, né, que você está procurando, e nessa conversa ela vai dimensionar, pô, a Grace é da FBDE é um suspect-alvo, e ela é uma diretora da empresa, e ela cria sinergia, a gente qualifica isso. Qualificou, gerou match, que a gente chama, né? Deu match. Aí ela pode encaminhar para vendas e para continuar a jornada comercial. Então, a importância é isso, e essa fatiação, né? Fatiar esse processo é importante porque você economiza, você otimiza a jornada. Antes, basicamente, você entregava a lista da Listel lá, né? Exato. Listas amarelas lá para o vendedor e falava: ataca essas empresas aqui, ataca o que você puder de empresa aí. E hoje mudou, hoje tem Big Data, né? Você tem um monte de outras formas de você qualificar antes de sair correndo atrás e batendo na porta de todo mundo. Perfeito. Justamente sobre isso, né, para a gente fechar o raciocínio antes de entrar nos cases que a gente tem de exemplo, como que fica o papel de vendas, né? Como você mesmo falou, os modelos de gestão comercial mais antigos, vamos dizer assim, o vendedor ele era responsável por todas as etapas.
né? Na verdade, hoje ele integra um processo muito mais complexo e muito mais assertivo, né? Justamente porque todos esses dados vão sendo analisados e retroalimentando esse processo para melhorar a eficiência, a produtividade, né? Então, até que ponto, onde começa o papel da área de vendas, da área comercial, onde termina e quais outros papéis a empresa precisa ter bem dimensionado para justamente fazer o ciclo 360, né? Como você mencionou. Legal. Vamos começar por esses papéis, né? Então, a gente tem desde das pessoas que compõem esse processo de inteligência, o SDR, a pessoa que vai fazer o primeiro atendimento e fazer a primeira pré-prospecção, né? Que vai qualificar o lead entrante, ou vai fazer uma ação ativa em cima do suspect-alvo para fazer um processo mais de interação ativa. Então, esses são os dois primeiros. Depois, você passa para o papel do vendedor, e aí eu explico o novo papel do vendedor, né? Antigamente, o vendedor era quase um subemprego, né? Ou era uma pessoa totalmente autônoma. Hoje não pode mais ser assim. Hoje ele é um representante da empresa, ele é uma pessoa, cada vez mais ele tem um papel mais de consultor do que necessariamente de vendedor. Por que consultor? Porque ele precisa entender do que ele vende, ele precisa entender do mercado para quem ele vende. Então, assim, tem muito de conhecimento de como vai ser utilizado aquilo que ele está oferecendo e por que aquilo, quais são os valores e processos que ele precisa seguir para que esses registros sejam bem executados. Então, assim, o vendedor não é mais tirador de pedido, e o vendedor não é mais o agente de relacionamento que vai tomar cafezinho simplesmente na empresa. Ele pode até ir lá tomar um café, mas vai ser um café que nem o nosso aqui, né? Vai ser o live café, um café ao vivo, onde ele vai entregar valor, ele vai entregar informação, ele vai falar das novidades da empresa, ele vai falar de novas ofertas, ele vai falar de novas estratégias, porque ele representa a empresa e ele precisa registrar. Registrar o quê? Uma mudança na estrutura hierárquica da empresa, um novo player que pode estar batendo lá dentro, uma dor da empresa, pode ser uma dor financeira, uma dor de processo, às vezes essa dor pode ser uma nova oportunidade para um novo produto, para uma nova oferta. Então, o papel do vendedor cada vez aumenta mais. E a importância dele agir dentro do sistema de maneira como ela foi desenhado, né? Como a jornada foi desenhada, preenchendo todas as informações, tendo cuidado nas informações. A gente participou de processos de migração de CRM, por exemplo, onde a gente via a mesma oportunidade colocada 5, 6 vezes a mesma oportunidade. Isso o pipe estava inflado, porque a mesma empresa era chamada de A, B, C ou D, né? Então, mas era a mesma empresa. Uma digitação errada, às vezes, né? Às vezes a digitação errada, às vezes o sistema só pedia o nome, né, e não validava os outros dados. No Brasil, hoje, a gente tem que dar o CPF e CNPJ. Não tem muito do que a gente sair disso. Né? O CPF para pessoa física, o CNPJ para pessoa jurídica. No caso do lead, eu não vou. Quando eu só é um interessado, eu não preciso pedir o CPF ainda, desde que ele não seja obrigatório para ele preencher um contrato, coisa que vai, senão eu também tenho que usar esse dado. Mas quando é uma venda, eu vendo para pessoa física, é importante eu ter o CPF para emitir cupom amanhã ou depois, para emitir um contrato, para emitir nota fiscal e coisa que o vale. Então, assim, ou a gente vê num pipe comercial uma empresa que vai até o final e finalizou a venda e não tem o contato daquela empresa ainda na oportunidade, não tem o valor está lá dentro da proposta só, ou até não tem o CNPJ da empresa. Isso o fluxo a gente fala em logística, né? Isso um pouquinho ali, que é a antecipação ou postergação do processo. Muito do processo de venda, os vendedores acabam postergando tudo só para o fechamento, né? Vai lá, vai registrar tudo lá. Ou pior, às vezes tu entrega para quem vai fazer a entrega arredondar todo aquele processo. E tem como sim, e deve ser cobrado desse agente, do executivo de vendas, né, do nosso vendedor, que ele cumpra a função dele. E aí entra um outro papel, que é o papel de quem entrega, né? Quando a gente vende, a gente passa o bastão para uma próxima equipe, que é quem vai fazer o processo de entrega. Isso tem que estar muito redondo.
né? Se é um produto onde que você vai para o CRM, isso tem que integrar, integrar com o ERP, ele vai para dentro do ERP, isso tem que fluir dentro do ERP. Então, isso também tem que, no ERP, tem que ter processo. Se não tiver, se tiver um CRM que mapeia esse processo, o ERP, de repente, vai cuidar do fluxo interno, mas o CRM pode cuidar desse relacionamento, das lembranças que tu tem que fazer junto aos agentes do ERP. Ah, não esqueça de botar a nota, não esqueça de fazer uma ligação de agradecimento, não esqueça de fazer uma pesquisa de satisfação pós-entrega, e isso pode ser papel do CRM também. Terminou isso, mais um papel. É o papel do pós-venda, do suporte, da sustentação, e paralelo a isso, o do vendedor se relacionando no pós-venda para tentar vender uma nova oferta, para tentar entender como é que está o nível de satisfação daquele cliente também, para que o vendedor também só não participe da venda, ele tem que participar do sucesso do cliente, ele tem que ser um representante não só da empresa no cliente, como do cliente na empresa. Né? Então, tudo faz parte desse processo. Então, todos esses atores aí, com um nível de gerenciamento em cada uma dessas fases, olhando indicadores, olhando os processos, olhando o compliance, estão executando como... alguém tem que ser o chato, né? Às vezes vai dizer assim, não quero ser o chato. Não quer ser o chato, não vai ser gerente, né? Não vai ser gestor, porque o gestor tem que ser chato, ele tem que cobrar, ele tem que mostrar, você não pode registrar só João aqui, você tem que botar que é João da Silva. Então, você não pode botar só Marcial, tem que botar Marcial de Amorim. Então, tem que botar todo esse processo lá dentro, né? E alguém tem que cobrar isso. Perfeito, Marcel. Nós estamos chegando já praticamente no final da nossa live. Eu queria compartilhar com você, até porque nós trabalhamos juntos, né? Mas eu entendo que o FBDE, o próprio marketing de relacionamento do FBDE, para mim, profissionalmente, é uma referência. Né? Eu venho da área de propaganda, a gente já teve esse bate-papo no passado, onde a gente fazia todo esse processo literalmente na unha, né? Porque até a planilha ainda estava se iniciando alguma implantação. E o que a gente vê hoje, por exemplo, é um sucesso na implantação desse relacionamento do cliente, a ponto de nós termos hoje contratos e projetos ativos que retratam relacionamentos superiores a uma década. Né? E quando a gente acessa essas informações, nós sabemos detalhes da evolução da empresa, do relacionamento com o cliente, das necessidades dele para poder justamente estar suprindo, né, e atendendo essas demandas. Queria que você compartilhasse um pouquinho também a sua visão de um case de sucesso que você tenha visto e tenha implantado efetivamente, né, em termos de marketing de relacionamento. Um que eu posso citar é o FBDE mesmo, né? Cliente do Eleve, e eu me surpreendi porque é uma empresa que tinha 40 anos, né? Tem agora mais de 40 anos, e a gente conseguiu ter históricos assim bem longos de relacionamento com as empresas, com os contatos e tal. Isso, quando a gente importou isso para dentro fez a migração, foi porque, primeiro, os dados da FBDE estavam modelados, né? Já tinha um sistema que era próprio, mas estava lá modelado. Então, quando você tem essa modelagem, essa preocupação, você consegue trazer isso para dentro de um sistema de mercado, como é a questão do Eleve, e de uma forma mais tranquila. Né? Esse é o primeiro ponto. Depois, a questão da disciplina de uso. A utilização toda é baseada, né? Então, comunicação com o mercado, essa ativação, acompanhamento das oportunidades, nas empresas de ciclo longo de vendas, né, que modelos como consultorias, que é o que são os principais públicos-alvos do Eleve, a gente vê da necessidade de ter esse registro, porque a venda não se consome por emoção, né? Não é eu passei na frente da loja, vi uma calça lá e vou entrar na loja e vou comprar. A venda ela é feita racionalmente, ela é fruto de relacionamento, ela é fruto do expertise da empresa, ela é longa, ela demanda racionalidade, ela demanda orçamento, ela demanda estrutura, enfim, tem vários aspectos que têm que ser levados em consideração e que
é a jornada que vai determinar se a gente vai conseguir, e não perder de vista a jornada, né? Então, esse é um ponto. Então, assim, exemplos que eu posso citar de uso de CRM, não necessariamente do Eleve, mas de mercado mesmo. Então, o FBDE, eu vejo isso como um histórico e a forma de disciplina de uso. Mas, por exemplo, agora na pandemia, a gente viu empresas que tiveram que migrar rapidamente para o e-commerce, né? E elas não tinham dados legados, né? Elas não sabiam quem eram os seus clientes, né? Não tinham registro de quem eram os seus clientes, estava tudo isso lá no ERP, e o ERP às vezes não entrega as informações necessárias, não tem lá o e-mail, não tem lá o telefone, às vezes não se registra, porque só se registra os dados básicos da pessoa para entrar. Então, assim, quem tinha essa preocupação, conseguiu migrar rápido. Eu vi empresas que migraram, tendo informação e tiveram resultados melhores até do que a venda que estava tendo anteriormente. Outras que tiveram que migrar a forçada e não tinham e sofreram demais e continuam sofrendo nesse processo. Outro processo já de vendas de empresas de consultoria mesmo. A migração da venda, que era uma venda consultiva, mas muito de visita e tal, ela migrou para a venda online de uma maneira muito natural, né? Clientes do Eleve migrou de uma maneira muito natural. Por quê? Porque existia já o registro do pipe comercial, tinha já as empresas colocadas lá dentro, tinha os dados, então se continuou o processo de gestão dentro das oportunidades de uma maneira natural. Quem não teve, se perdeu, porque a cada vendedor tinha seu controle, o vendedor estava em casa, não tinha ferramenta para poder acompanhar como é que se ele está fazendo as reuniões, se ele está fazendo as ligações, se ele não está. Então, tiveram que forçadamente adquirir um CRM e demora demais para tu ver o resultado daquilo. Pode ser que tu possa usar rápido, mas tu vê o resultado, tu não tem, porque tu não tem o legado, né? Tu não tem o histórico legado. Então, assim, são alguns cases que a gente pode citar de agora na pandemia. Agora, cases de uso, por exemplo. A gente tem clientes, por exemplo, que no início do uso do Eleve faturavam 14 milhões. Esse ano vai faturar mais de 100 milhões. É uma diferença. É o Eleve que proporcionou isso? Não. Não é só o Eleve, mas o Eleve ajudou. É a inteligência por trás, é o processo, é a disciplina dos usuários, dos vendedores, porque são os vendedores bem consultivos. Então, você ter isso também acaba sendo uma coisa bem positiva. Perfeito. Para a gente encerrar, Marcel, já estamos quase estourando o nosso tempo. Por tradição, a gente tem uma mensagem final que eu vou te pedir ao término dessa última pergunta, mas eu queria que você evidenciasse onde as empresas erram ou prejudicam o processo de implantação, né? O que dá errado para a empresa não perceber, justamente como você deu esse exemplo de sucesso, né, de crescimento, de faturamento, de qualificação no processo comercial, onde as empresas falham? Tem alguns problemas, na minha opinião, nesse processo, né? Um é não ter processo, ou não definir o processo. Não quer dizer que eu preciso definir o melhor processo para implantar o CRM. Eu preciso definir um processo para implantar o CRM. Então, primeiro, ter isso. Segundo, escolher um CRM não pela grife, mas escolher pela sua necessidade. E sempre tentar olhar o mais estrategicamente possível. Terceiro, às vezes, deixar na mão do usuário a definição da ferramenta. Aí, marketing escolhe um, a área de pré-venda escolhe outro, a área de comercial escolhe outro, a área de entrega escolhe outra, a área de sustentação escolhe outro, e você tem um custo de propriedade altíssimo, um custo de manutenção dessa propriedade altíssima. Quando eu falo em propriedade, não é ter o direito, ter a posse, mas ter o direito de uso. Então, às vezes fica muito caro isso. Quarto, não ter o apoio e o patrocínio e a atuação direta do board, né, dos heads. Esse pessoal tem que estar comprando a ideia e eles é que têm que trabalhar os requisitos para a definição da oferta. Eu comparo isso a um time de futebol. Se a gente deixar o treinador do momento contratar, é chance que ele vai contratar os jogadores que são conhecidos deles, que atendem a necessidade dele, não a necessidade da empresa.
pode ser que essa pessoa já tenha uma herança, um tempo de empresa suficiente para ele representar, mas tem que ser um board, tem que ter uma comunidade ali envolvida, mais de uma pessoa, né? E os números 1 e 2 ali, né, o pessoal do topo tem que estar patrocinando isso para que a implantação seja legal. E o último problema, vamos dizer assim, é implantar um processo e implantar um sistema e achar que aquilo ali é o mundo perfeito e esquecer de fazer rituais de gestão contínua, de melhoria contínua. PDCA puro aqui, né? É o padrão do processo. Né? Vocês trabalham muito com isso, que não tem processo que tu implanta uma vez e está certo, ou seja, aquele o melhor do mundo. Então, a gente já viu muitos negócios serem implantados, por exemplo, fluxo de prospecção, empresa vir vender consultoria de implantação de uma solução de prospecção, dizendo que você vai alavancar demais suas vendas, vai lá, cria um roteiro base, entrega aquilo, cobra por aquilo, vira as costas, está fazendo o papel dela, mas a empresa larga aquilo lá dentro, não olha para aquilo, não revisita, e aquilo fica lá como uma verdade absoluta, não vê resultado, e depois o problema é o sistema. Não, o problema não é o sistema, o problema é o processo. Processo de gestão, processo de que a gente precisa fazer continuamente para melhora. Perfeito. Marcial, traz para a gente, agora para encerrar a live, sua mensagem final. Legal. Primeiramente, agradeço novamente a você, Grace, pelo nosso bate-papo, a todo mundo que está nos ouvindo aí e nos vendo, ao FBDE, professor Denis e tal. A minha mensagem é o seguinte, é um pouco daquilo que eu falei, não cometa os erros, né? Se já tem um CRM, olhe para o seu processo, verifique se não dá para melhorar. A solução, o sistema que está por trás é importante, mas o mais importante é o processo. Então, definir bons processos, fazer a revisão desses processos, trabalhar, se não conseguir fazer sozinho, traz uma consultoria, traz uma pessoa que consiga olhar de fora, conhecer boas práticas, no mínimo para trocar uma ideia, né, para ter um clareamento dessas jornadas todas que são analisadas, e utilize uma boa solução para poder registrar todo esse relacionamento. O teu maior ativo é o relacionamento com o teu público, e os dados para isso são essenciais. E aí esse processo vai poder pegar esses dados e entregar valor, entregar informação para a melhoria do seu negócio continuamente, um pouquinho de cada vez. Perfeito, Marcial. Muito obrigada também por você se dispor, né, a fazer essa live com a gente. Como você falou, a base da inteligência de negócio, ela engloba processos, dados qualificados e ferramentas. Porém, a ferramenta por si só, ela não gera resultados, né? Ela precisa estar acompanhada do planejamento, do engajamento da equipe, é uma mudança cultural que não acontece instantaneamente, uma gestão disciplinada. E a gente só vai atingir esse resultado se todos esses aspectos estarem cobertos, por isso da importância de um trabalho consultivo nessa implantação. Mais uma vez, obrigada a você, a todos que nos acompanharam até o final dessa live também, nosso muito obrigada. Ela foi gravada e estará disponível em nosso canal do YouTube. Então, se inscrevam, compartilhem com seus contatos esse conteúdo. Mais uma vez, nós disponibilizamos o e-mail live@fbde.com.br. Mandem suas dúvidas. Se quiserem agendar um meeting conosco para discutir uma implantação, uma necessidade dentro do seu negócio, nós estamos à disposição, né? E para quem puder compartilhar conosco a causa do GRAAC, eu peço que vocês mirem seu celular no QR Code, na nossa tela, para fazer parte dessa causa também. Muito obrigada, Marcial, muito obrigada a todos, bom dia e até a próxima live. Obrigado, Grace, a todos que estão nos ouvindo. levcrm.com.br, caso vocês queiram conhecer a nossa solução. Um abraço. Obrigada.